Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos estar hoje falando um pouquinho sobre equipamentos móveis e semimóveis, certo? E alguns procedimentos de mina. Esse é o vídeo parte 1 do processo, onde nós vamos usar como referência a mina de Carajás, que é a maior mina brasileira, certo? E nós vamos estar tentando explicar mais ou menos como é que funcionam os equipamentos móveis e semimóveis, e das principais características desses equipamentos e assim por diante. Ok? Então vamos lá, vamos adiantando o nosso processo, certo? Para a gente entender, pessoal, vou fazer um breve resumo sobre Carajás e a gente vai falar sobre equipamentos tanto de lavra quanto equipamentos de infraestrutura, que aqui em Carajás o pessoal chama de terraplanagem. Então vamos lá, vamos começar. Quando a gente fala de equipamentos de lavra, eu estou falando de equipamentos de produção. Produção quer dizer equipamentos que vão estar no dia a dia rodando e vão estar produzindo a quantidade de minério absurda que nós temos em Carajás. Em Carajás nós temos duas grandes fabricantes de equipamentos móveis. Quais são essas duas fabricantes? Nós temos aqui a nossa amiguinha Komatsu e a nossa amiguinha Caterpillar, certo? A Komatsu e a Caterpillar são as maiores fabricantes de equipamento para cá, para Carajás. Aí você está perguntando, mas por que duas e não só uma? A ideia central de quando se trabalha em mineração é que você tenha pelo menos diversidade dentro do seu produto para você não ficar refém de uma fabricante específica. Então vocês vão perceber muito que sempre nesses equipamentos a gente vai ter alguns equipamentos que são Caterpillar, a gente vai ter alguns equipamentos que são Komatsu, mas nunca exclusivamente só de uma, ok? Então vamos lá, vamos falar primeiro da produção. A produção aqui em Carajás, noturno, eu estou considerando o turno de trabalho. Esses dados estão disponíveis dentro do site da Vale, vocês podem dar uma pesquisada lá dentro, vocês vão encontrar, certo? Nós temos rodando no turno 40 caminhões 400 toneladas, certo? Esses caminhões 400 toneladas eles vão ser carregados por 8 escavadeiras a cabo. Essas escavadeiras são elétricas, certo? E elas têm uma conchada de 120 toneladas máxima. Esses caminhões vão ser carregados em média aí por 3 conchadas a cada caminhão, totalizando aí uma faixa de 360, talvez até um pouquinho mais, dependendo da conchada, certo? Mesmo eles sendo caminhões de 400 toneladas, eles normalmente vão estar trabalhando associados a no máximo 360, 380 toneladas. Dificilmente esses caminhões vão estar na sua carga máxima, ok? Além disso, nós temos caminhões menores, caminhões de 280 toneladas, 25 caminhões de 280 toneladas, e esses já estarão sendo abastecidos por escavadeiras de 75 toneladas, de novo, proporcional à carga, certo? E nós temos os caminhões da Komatsu. Esses caminhões aqui são os mais novos que a gente tem em Carajás, são caminhões de 320 toneladas, e eles vão estar associados às 8 carregadeiras de 69 toneladas. Uma coisa que é interessante aqui é que nós podemos ter sim um carregamento cruzado. Então você pode ter esses caminhões sendo carregados por essas escavadeiras, como o contrário também é possível. E claro, a pá carregadeira, por ser um equipamento mais móvel e muito mais prático, ela pode carregar qualquer um e ela vai exatamente nos locais mais, vamos dizer assim, desejados para se manter a produção, certo? Tudo bem? Outra característica que nós temos aqui é que esse caminhãozão aqui, essa coisinha linda de 400 toneladas, ele é um equipamento que normalmente vai estar associado à lavra, ligado à questão da produção. Ele vai estar levando minério, enquanto o menor, o de 280 toneladas, ele normalmente vai estar levando o estéreo. Esses 31 aqui, pessoal, de 320, eles já são variáveis. Eles são como se fossem severinos. Se a produção tiver necessitando, digamos, uma retirada maciça de estéreo da frente para voltar a uma produção mais eficiente, eles vão estar associados ao estéreo. Se não, eles vão estar ajudando os caminhões de 400 toneladas também na retirada de minério. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Então vamos seguir em frente. Aqui, ó, quando se fala de equipamentos de infraestrutura, a Carajás tem uma característica de chamar esses equipamentos de terraplanagem. Castelo, tá errado? Não, não tá. Na prática vai ser mesmo terraplanagem, que é um conceito muito que a gente usa na engenharia
para a questão de planificação de acessos, é assim também chamado de terraplanagem. Então, os dois conceitos podem ser utilizados. O que é que nós temos em Carajás? Nós temos noturno, de novo. Quando eu falo noturno, quer dizer que esses equipamentos são os que estão trabalhando diariamente. Não são o número de equipamentos totais. Cuidado com isso. Por quê? Porque a gente sempre tem os equipamentos que estão em manutenção. Mas os equipamentos que estão noturno, trabalhando no turno, nós temos principalmente são 94. Se vocês prestarem atenção, é um número semelhante aos equipamentos que nós temos aí rodando também na lavra, certo? Muito próximo dos equipamentos da lavra, totalizando aí uma faixa aí de 240 a 250 operadores noturno. Ah, mas Castelo, é mais do que o número de equipamentos? Sim, sim. A gente sempre tem uma quantidade maior de operador do que o número de equipamentos que deveriam estar funcionando por uma necessidade básica. Às vezes você tem um operador que não chega, às vezes você tem um outro equipamento, além dos equipamentos aqui que vão estar contando. A gente não está falando sobre caminhões comboio, a gente não está falando sobre perfuratrizes, a gente também não está falando sobre caminhões-pipas, que não estão nessa lista de hoje, tá, pessoal? Mas esses outros operadores vão estar deslocados nesses outros equipamentos, ok? Tudo bem? Vamos lá dar uma olhada. Nós temos quantos tratores de esteiras? 36 tratores de esteiras, certo? Esses 36 depois a gente vai verificar que se divide em 3 tipos de trator. Nós temos 19 motos niveladoras. Nós temos 9 tratores de pneu e nós temos 17 carregadeiras de rodas. Todas elas estão funcionando diretamente no turno, junto com as nossas escavadeiras hidráulicas, que totalizam 13, sendo um total de 94 equipamentos. Eu não vou detalhar tanto os equipamentos de lavra, porque nós só temos basicamente 6 equipamentos de lavra. Então eu vou dar um foco maior nesses equipamentos de terraplanagem, que são os equipamentos um pouquinho mais, vamos dizer assim, interessantes para a gente falar. Lembrando que os equipamentos de lavra, eles são bem simples, né? Bom, para que serve o caminhão? Transporte. É isso. Você pega, joga na caçamba, eleva para o britador, para a pilha de estéreo. Os dois caminhos possíveis são esses. Ou vai para o britador, ou vai para a pilha de estéreo. Escavadeiras, as duas escavadeiras elétricas que nós temos aqui, elas são basicamente de carregamento, pessoal. Elas só vão carregar e vão estar na praça de carregamento funcionando a toda para poder fazer o máximo possível do carregamento dos vários focos de lavra que nós vamos ter. Enquanto as carregadeiras de rodas, elas vão estar sempre acompanhando a escavadeira e em alguns momentos vão estar deslocando para o local mais, vamos dizer assim, propenso a esse carregamento, por elas serem mais móveis que as escavadeiras que se movimentam a uma velocidade muito baixa. Elas vão estar disponíveis aí em uns locais mais isolados, ok? Mas vamos lá, vamos detalhar um por um desses equipamentos maiores aqui, certo? Começando pelo trator de esteira, certo? O trator de esteira, dentro da unidade de Carajás, é descrito que nós temos basicamente 3 tipos de tratores de esteira. O D6, que é um trator de esteira de peso operacional 20,5 toneladas, ele é bem pesado, né? E uma lâmina que consegue mover 5,31 metros cúbicos de material, certo? Nós vamos ter uma aula posterior, pessoal, explicando como é que se calcula a questão de toneladas a partir desses metros cúbicos. Tem um cálculo que leva em consideração a densidade do material e assim por diante, para a gente saber exatamente quantas toneladas ele vai estar movendo. Mas isso a gente vai deixar para uma próxima aula, certo? O D9, que nós vamos ter já ele com o dobro e mais um pouquinho do peso do D6, certo? E também a lâmina dele vai dobrar e mais um pouquinho a lâmina do D6, certo? E o último que nós vamos ter, o D11. E o D11 é basicamente o dobro do D9. Então, na prática, nós temos o D6, que é a metade do tamanho do D9, e o D11, que é o dobro do tamanho do D9. Então, eu posso dizer claramente que o D11 ele movimenta a mesma coisa que 4D6 e que 2D9. Deu para entender? Logo, ele é necessário em movimentações de grande volume, certo? E ele está em todo o processo de mineração. Na prática, esses 3 tratores, eu posso estar enganado, mas eles são aplicados diretamente a algumas coisas que são bem específicas. Um exemplo, o D6 ele normalmente é utilizado
para fazer supressão e movimentações, onde eu preciso de um trator que seja menor, que entre os espaços, com uma questão de retiradas e tal, bosqueamento, que a gente vai estar dentro da supressão, porque ele vai poder passar entre as árvores devido ao seu tamanho ser menor. Lembrando, o tamanho não necessariamente é potência, esse bicho é potente pra caramba, entendeu? Todos os três são muito, muito, muito fortes, certo? Enquanto o D9 já vai ser utilizado mais para questão de confecção de acessos, e aí movimentação e coisas assim. E o D11? Meu filho, o D11, ele é basicamente aplicado no estéreo. Lembrando que eu tenho grandes caminhões jogando volumes bem altos de materiais e eu preciso fazer conformização desse material. Eu preciso espalhar e planificar. Para isso, eu preciso de um equipamento peso pesado. Nesse caso, vai ser o nosso amigo D11, ok? Vamos para a nossa amiga moto niveladora. Eu sempre falo com meus alunos que a moto niveladora é o equipamento de longe com grau de complexidade mais alto para ser operado. Castelo, por que isso? Principalmente por causa da quantidade de movimentos que ela executa. A moto niveladora ela consegue executar uma sequência de movimentos gigantes. A lâmina interna dela faz movimentos 360 graus e subindo e descendo ela faz movimentos 180 graus. Então ela faz movimentos que são muito, mas muito difícil. Lembrando que ela é controlada por apenas dois joysticks. Nós temos dois joysticks que fazem o sistema de movimentação. É isso mesmo que você viu, parecido com um trator, que eu esqueci de falar. Nós não temos volante na moto niveladora. Ela trabalha com um sistema de joysticks. Na área da Vale, nós temos duas grandes motos niveladoras. Isso, como eu falei para vocês, retirados diretamente do site da Vale sobre Carajás. Eu tenho certeza absoluta disso. De novo, é o que a empresa está descrevendo no site. Então, nós temos como referência, nós temos duas grandes motos niveladoras. Aqui tem um caso bem peculiar, porque muitas pessoas vão chamar a moto niveladora de Patrol. Patrol, mas por que Patrol? Simples. A primeira moto niveladora, aquela que foi feita lá atrás, entendeu? 1928, 1931, elas eram chamadas de Auto Patrol. Daí o termo pegou. E hoje na construção civil, principalmente, quando você fala moto niveladora, o pessoal fica te olhando com uma cara assim de puta merda, o que é isso? Basicamente é algo que a gente chama de patrol. Nós temos também uma coisa parecida em alguns lugares com o caminhão fora de estrada. O caminhão fora de estrada em alguns lugares é chamado de raiopack. Por quê? De novo, devido às marcas iniciais. É o mesmo princípio que a gente tem hoje com a Xerox, que são fotocópias, ou para o Bombril, que é basicamente palha de aço. A marca tomou-se o produto. Por ser uma marca inicial, acabou se chamando assim. Então vamos lá. Ninguém deve chamar de patrol. Vamos chamar de moto niveladora, que é o termo correto, tá, pessoal? Nós temos duas grandes motos niveladoras. Elas basicamente fazem a mesma coisa, com a diferença só da lâmina das duas, que uma é maior que a outra, certo? A primeira moto niveladora que a gente tem é a 16M, certo? Que tem uma lâmina aí de quase 5 metros. Ela tem 4,9 metros de comprimento. É uma lâmina relativamente grande, cara. Mesmo a menor moto niveladora que a gente tem dentro da área de Carajás é muito maior do que algumas niveladoras que a gente tem aqui fora. E a 24M nem se fala, meu querido. São 7,3 metros de lâmina. Para que serve essa coisinha linda? Ela faz basicamente tudo. Ela acerta a pista, ela acerta talude, ela faz nivelamento, ela faz conserto. Meu querido, é um equipamento multifuncional e um equipamento que dá o acabamento aos acessos. Sem uma boa moto niveladora e um bom trabalho nos acessos, nós não teríamos acessos funcionais. Lembrando, pessoal, que os acessos da mina, todos são acessos, a maior parte dele por onde trafegam os caminhões, são acessos temporários. O que quer dizer temporários? Eles têm que ser refeitos de tempos em tempos devido à movimentação de grande massa. Também são acessos feitos diretamente sobre as rochas e o solo, o que pede que eles sejam reformados constantemente. E essa bichinha é a principal responsável pelo acabamento e reforma desses acessos, ok? Vamos seguindo em frente para o nosso amigo trator de pneu. O trator de pneu, parceiro do trator de esteira,
tem suas vantagens e desvantagens em relação a eles. Diferente do trator de esteira, que nós tínhamos 3 grandes tratores de esteira, dentro do que eu consegui encontrar sobre Carajás, nós temos apenas um grande trator de pneu, que é o 854K. Esse 854K tem um peso operacional de 101,7 toneladas. Se a gente voltar lá atrás para dar uma olhada no trator de esteira, isso é mais ou menos o peso do D11. Olha aí, ele tem o mesmo peso do maior trator de esteira, certo? E o D11 tinha uma lâmina que pegava aí 27,2 metros cúbicos. Vamos dar uma olhada no trator de pneu. O trator de pneu já pega 25,4. Mesmo pesando quase a mesma coisa, ele vai ter uma potência menor. Por quê? Porque a esteira tem uma aderência melhor ao terreno do que o pneu. Ok, pessoal? Então, os tratores de pneu, naturalmente, têm uma aderência menor que o trator de esteira. Isso quer dizer que, Castelo, esse trator de pneu vai ser usado para a mesma coisa? Não. Enquanto os outros são usados para fazer acesso, cortar talude, rebaixar, retirar, fazer movimentação de material, esse cara não. Esse cara é o carinha que acompanha nossas escavadeiras e ele trabalha basicamente em nivelamento de praça. Por quê? Porque as escavadeiras, pessoal, aquelas que estão rodando lá, aquelas que estão fazendo carregamento, aquelas que pegam 120 toneladas, elas se movimentam a uma velocidade muito, mas muito lenta. Elas se movimentam a 5 quilômetros por hora. E elas só se movimentam se a praça estiver bem nivelada. Por quê? Bom, meu querido, porque elas são um prédio. Então pensa num prédio tombando. Ninguém quer que isso ocorra. É um processo muito custoso, é um processo muito complexo de resolver. Então, para isso, nós temos acompanhando essas bichonas, essas coisas imensas, os nossos amigos tratores, né, de pneu ou nossos equipamentos que são o 858K, certo? Outra vantagem que nós temos entre o trator de pneu em relação ao trator de esteira, lembrando que ele perde em força, mas ele ganha numa coisa legal. Olha a velocidade de frente dele, chegando aí até 22,8 km por hora. Ai, você vai dizer Castelo, isso é lento. Não, não é. Olha a velocidade de frente do D11. Ela é 11,8 km por hora. Isso quer dizer que os tratores de esteira, pessoal, eles não trafegam dentro do ambiente de mina. Eles sempre estarão trafegando em uma prancha. Então, se eu precisar mover eles de um lugar para o outro, eu preciso deslocar um caminhão prancha para deslocar esses 3 coleguinhas aqui. Diferente do nosso amigo trator de pneus, que em alguns tipos de movimentação ele vai sozinho. Então ele consegue trafegar dentro da mina só, que é uma coisa muito útil, certo? Também útil como as nossas carregadeiras de rodas. Essas carregadeiras de rodas, lembrando, elas não são as grandes carregadeiras de rodas, aquelas que a gente viu na infra. Elas são menores. Nós temos 2 carregadeiras de rodas que vão estar ligadas à terraplanagem, a 980H e a 988K. Essas 2 coisinhas lindas, elas vão servir para 2 coisas. Primeiro, elas vão fazer transporte de material. Como assim transporte de material? Lembrando que alguns trechos vão ser preciso você cuidar dos buracos. Buracos acontecem, principalmente quando você está trafegando com um caminhão que vazio pesa 300 toneladas e carregado chega a 800, né? Então, essa coisinha quando passa por um acesso, imagina, ele quebra, ele racha e ele abre buraco. Dependendo do período, meu querido, você vai precisar de material para fazer a planificação desse material. Quem vai planificar? A gente já viu, são as escavadeiras. Escavadeiras? Não, o professor está falando besteira. São as motoniveladoras, elas vão fazer a planificação. Mas planificar esse material, eu preciso de material para ser utilizado. Eu simplesmente não vou sair raspando a pista atrás de material. Não, quem faz o transporte desses materiais quando eu não tenho um caminhão fora de estrada disponível são as próprias carregadeiras ou as nossas carregadeiras de rodas. Elas vão ser utilizadas na confecção de leiras, elas vão ser utilizadas na movimentação de material, elas vão ser utilizadas para carregar e descarregar, dependendo da situação, alguns materiais que vão ser utilizados dentro da infraestrutura.
A parte importante, pessoal, é a carga de inclinação estática. O que é isso? Essa é a carga de inclinação máxima que esses equipamentos podem trafegar. Então, o nosso 980H, ele consegue mover em sua lâmina em movimento nesse caso, até 36,3 km por hora, a bagatela 19 toneladas, 19,4. Mas ninguém vai tentar botar mais peso que isso. Superando esse valor, ele tem um risco de tombar. Já o 988 já chega a 22,7 toneladas de carga de tombamento. Quer dizer que essa carga vai ser a carga máxima que ele vai poder encaixar em movimento. Mas Castelo é a carga máxima que ele pode carregar e descarregar, fazer... Não, não. Ele alcança cargas maiores que essa. Só que para ele se movimentar grande distância, não é aconselhado que ele tenha essa carga e que ele supere isso. E para nós fecharmos a nossa aulinha, nós vamos falar das nossas escavadeiras hidráulicas. O que são essas escavadeiras hidráulicas? Elas são as coisinhas que vão ser menor escala do que as nossas grandes escavadeiras, as imensas escavadeiras da infraestrutura. Essas escavadeiras hidráulicas, nós temos aqui, são dois modelos, o 30F LME e o 349F LME. Aqui eu tenho um conceito bem interessante, que é o conceito de Roy Shovel. Roy Shovel, eu não sei se eu estou pronunciando direito, tá, pessoal? Por favor, se eu estiver pronunciando errado, corrijam aí, coloquem aí no chat e digam assim: Castelo, pelo amor de Deus, não se pronuncia assim, se pronunciar desse jeito, tá? O conceito de Roy Shovel é o seguinte: eu tenho escavadeiras que carregam para dentro, na direção da cabine, e eu tenho escavadeiras que carregam para fora, contrário à direção da cabine. As escavadeiras que carregam para dentro, que se carregam em direção à cabine, são chamadas de ROI. E as escavadeiras que carregam para fora, fora da direção da cabine, elas são chamadas de shovel, certo? Qual a diferença? Normalmente as hidráulicas são ROI. A maioria. A gente viu que tem uma ROI hidráulica lá na Lavra também. Mas essas pequenas, elas são ROI, elas cavam na direção e elas têm uma capacidade menor. Diferente da Shovel, que normalmente vão ter uma capacidade maior por cavar contra o movimento da cabine, certo? Como eu falei, a velocidade batidinha, né? A gente já sabe, essas bichinhas maravilhosas trafegam a uma velocidade máxima de 5 km por hora, elas são muito lentas. E essas duas que são equipamentos já utilizados na infra ou na terraplanagem, como estamos usando o termo agora, elas são equipamentos direcionados a uma coisinha bem simples: fazer drenagem, talude, fazer retaludamento quando é necessário, fazer canaletas e fazer todas aquelas estruturas que a gente tem próximo aos acessos. Elas vão estar acompanhadas normalmente de uma pá carregadeira ou uma carregadeira de rodas, se você preferir o termo assim, certo? E vão estar acompanhando também as motoniveladoras no trabalho dela. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Nós vamos parar por aqui. E não esqueçam de curtir o vídeo e assinar o canal